Oiê! Gente, hoje eu vim conversar com vocês um assunto que tá bem sério, que nessa última semana foi muito falado aqui nos Estados Unidos e eu sei que tá sendo muito falado no Brasil, que é sobre o furacão Irma. E pra quem não sabe, pra quem tá chegando de paraquedas aqui no canal, eu moro nos Estados Unidos, mas eu não estou dentro da rota, graças a Deus, eu tô bem longe, na verdade, do furacão. Eu moro no norte dos Estados Unidos, eu moro na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Mas a gente tá bem preocupado porque esse furacão tem devastado muita coisa. Ontem eu fiquei chocada quando eu vi o que ele fez com a ilha de Saint Martin, que é uma ilha que fica no Caribe, que essa ilha é comandada pela França e pela Holanda. E eu acompanhei um casal que mora lá, né, que morava lá, e eles estavam preparando, assim, falando, fazendo vídeos de como que ia ser. E hoje pela manhã eu vi a foto de como ficou a casa deles, eles perderam tudo e eu fiquei muito triste com o que eu vi, porque ele é um casal assim, que lembra muito eu e meu marido. Eles são jovens, são sonhadores, saíram do Brasil pra desbravar e eu fiquei muito triste quando eu vi. Então, Lohane e Davi, não sei se vocês um dia vão ver esse vídeo, mas sintam-se abraçados por mim, porque a história de vocês me tocou demais e tudo vai dar certo. Os bens materiais a gente consegue depois, o mais importante eu sei que vocês estão vivos, só que mexe com a gente, né? Eu me vi muito porque eu tô aqui também nos Estados Unidos há pouco tempo, fiz a minha casa agora, então eu imagino a dor deles de ter que perder tudo por conta de um desastre natural, né? Muito triste, mas vai dar certo. E não só por isso também, mas a ilha, gente, pelas reportagens que eu vi, ela ficou 95% destruída, tá inabitável. As pessoas falam que vão ficar lá assim, no mínimo um ano sem energia. Então, como é que faz, né? E é uma ilha, não tem pra onde você fugir. Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, está chegando o furacão, mas tem como as pessoas virem pro norte. Lá, como é que vai? Você vai pra água, porque é uma ilha? Então é muito complicado. Não só essa ilha, mas como outras ilhas também foram atingidas. Hoje ele tá chegando em Bahamas, ele tá chegando em Cuba e a categoria dele é a categoria 5. É uma categoria que destrói muito, que é devastadora, que tudo que vê pela frente derruba. Então assim, é muito preocupante mesmo. Já foi constatado que esse é o maior furacão de todos os tempos. Nunca foi registrado um furacão com tamanha força. E é a natureza, né, gente, mostrando que ela tem poder. Então, assim, a gente fica muito assustado. Esse furacão não vai chegar até aqui, a cidade onde eu moro. Pelo menos até agora a gente não tem notícias disso. Ele vai chegar, na verdade, aqui no norte, mas é numa outra cidade. Uma cidade chamada Carolina do Norte. Inclusive, eu já fui ano passado pra lá. E esse ano eu irei de novo. Então a gente fica muito preocupado, né, que assim, é uma cidade que não tá tão do ladinho aqui, mas fica relativamente próximo, fica 5 horas de carro daqui. E o furacão, até a notícia que a gente teve é que ele vai chegar até lá. Então assim, sei lá, se ele tiver mais força, ninguém sabe se ele pode chegar até aqui a Filadélfia, né? Então assim, a gente fica muito com medo. Eu fiquei muito assustada, mas ainda dá tempo de acontecer alguma coisa e ele diminuir a velocidade dele. Não sei, né? Não sei. A gente tem que ter fé que alguma coisa pode acontecer para que ele diminua a força e não venha não traga tantos danos. Eu separei esse vídeo aqui para mostrar para vocês, mostrando a intensidade de como que um furacão funciona, né? Aqui no norte dos Estados Unidos a gente não tem tanto problema com furacão, porque o furacão geralmente ele é formado em lugares mais tropicais, por isso que ele tá vindo do Caribe e tá subindo. A gente tem problema aqui no norte em relação à nevasca, aquele tanto de neve. A gente tem muito problema com chuva de raio. Inclusive, há 2 semanas atrás a gente teve uma tempestade de raio muito forte e a gente fica recebendo alerta no celular, na televisão, falando que não é pra gente sair de casa, assim como quando tem nevasca também. Então, quando é assim, a gente não pode sair de casa. O problema do norte dos Estados Unidos é isso. E o problema do sul dos Estados Unidos é o furacão, né? Porque ele é formado mais com massa de calor. Aqui também faz calor, no verão faz bastante calor,
mas o nosso problema mais relativo com o frio. Então a gente não sofre tanto impacto com o furacão vindo do sul e o pessoal do sul não sofre impacto com a nevasca que a gente tem aqui no norte, né? Mas mesmo assim é preocupante, a gente se compadece da dor do próximo, né? É muito triste ver que as famílias estão deixando as casas, deixando o sonho de lado por conta de um desastre desse. Então eu pensei em colocar esse vídeo junto na edição, mas eu achei melhor colocar assim porque eu vou explicando pra vocês mais ou menos o que ele tá falando. Mas basicamente é só vocês olharem que vocês vão entender, né? Tem da categoria 1 a categoria 5, então ele vai explicando e vai mostrando, vai simulando como é que o furacão age. Então eu vou aproximar mais um pouquinho para poder mostrar para vocês como é que funciona. Ele é meteorologista e ele vai explicar as diferenças que tem entre a categoria 1 até a categoria 5. Vamos lá. Essa é a categoria 1, que é uma chuva muito forte, né? Que dá umas levantadinhas aí, voa umas coisinhas, mas é uma chuva tudo bem. A categoria 2 é uma categoria um pouco mais forte, que dá um pouco mais de preocupação, porque pode voar coisas e quebrar janelas, enfim. A categoria 3, que vai entrar agora, é bem mais forte, é aquela que pode invadir coisas na casa das pessoas, que o vento chega a 160 km por hora, muito forte e é muito preocupante. Agora, categoria 4, você já vê uma diferença grande, ó. É uma das mais fortes que tem e olha aí, a casa vai se destruindo toda, vai caindo tudo. A categoria 5 vai destruindo tudo e chega a 300 km por hora de vento. Então, gente, é muito forte. Essa simulação, então, essa aqui é uma casa comum dos Estados Unidos, mas aquelas casas mais simples. Leva tudo mesmo. Eu espero que tenha dado para vocês verem mais ou menos como funciona. Como eu falei anteriormente, essa é uma casa típica aqui dos Estados Unidos, mas tem aquelas casas que são mais simples, né? Por exemplo, essa é uma casa mais nova, que foi construída com tijolo e tudo, mas tem casas que são feitas de madeira aqui. Por exemplo, o prédio onde eu moro, ele tem 150 anos. Então, se vir um furacão desse aqui, a gente tá perdido. A gente tá completamente perdido. Mas assim, o bom aqui dos Estados Unidos é que as pessoas sabem a forma que as casas têm que ser construídas. Por exemplo, lá na Flórida tem muito risco de furacão. Então as pessoas já constroem as casas com tijolo e tal. Aqui no norte dos Estados Unidos a gente tem muito problema, como eu falei, com neve. Então as casas são construídas de madeira. Então, né, tudo, eles sabem a forma de como construir uma casa em um lugar e uma casa no outro. E o que mais, gente, que eu tenho que falar pra falar com vocês? Eu fiz um caderninho aqui pra poder conversar com vocês os assuntos sobre o Irma, e eu já falei até bastante coisa. A questão da evacuação da Flórida, né, que eu falei também, as pessoas estão saindo de lá, ele tá chegando agora, nesse final de semana, e o parque da Disney vai fechar por esse final de semana todinho. Essa foi a última notícia que eu vi no CNN. E sério, eu fico imaginando, se der uma categoria 5 em Orlando, gente, aquelas coisas do parque vão voar tudo, Pra você não sabe como é que é os parques da Disney, tem uma playlist aqui. Eu fui pra Disney mês passado, passei meu aniversário lá, fiquei 8 dias na Disney, então tem vídeo de todos os parques. Então vocês imaginem, se acontece uma categoria 5 em Orlando, vai acabar com o parque e vai voar aquelas coisas pra tudo quanto é lado, vai destruir muita coisa, assim como destruiu lá no Caribe. Então é muito preocupante.
Nos mercados as prateleiras já estão vazias, já não tem comida suficiente, água já acabou, gasolina já acabou, porque conforme o governo foi falando para as pessoas saírem, muita gente não conseguiu voo. As pessoas que moram na Flórida estão falando que não estão conseguindo mais voo, ou se não conseguem mais voo, ou tá 5, 6 vezes mais caro do que o preço que é para ir para outros lugares, está muito caro. E a gasolina também tá acabando nos postos de gasolina, porque tem muita gente comprando gasolina, colocando, enchendo o tanque, não só enchendo o tanque, mas também colocando gasolina dentro de galões para poder viajar. Então assim, gente, tá bem caótica, tá parecendo aquelas situações que a gente vê em filme, sabe? Tá bem tenso. Eu peço a Deus para que proteja essas pessoas, que esse furacão, sei lá, que uma força maior ajude, que esse furacão diminua essa velocidade dele, porque ele tá vindo como categoria 5, sim, pra Flórida, e é muito preocupante, gente, porque ele é 2 vezes maior que o tamanho da Flórida. Então assim, o governador falou que se ele quiser, se ele vir com a potência que ele tá vindo, se ele vir com a potência que ele foi lá no Caribe, ele vai acabar com o estado da Flórida. E já acabou de acontecer um outro, né, em Texas, não foi de categoria 4, lá o que aconteceu no Texas, e destruiu muitas casas, a água invadiu a cidade e ele foi embora, só que ele deu a volta. As pessoas já estavam pensando que o furacão tinha ido embora, mas ele deu a volta e voltou. Isso que eu queria conversar com vocês sobre esse furacão, e para as pessoas que me conhecem também, fiquem tranquilas que a gente não está na rota, tá tudo tranquilo aqui, tá tudo de boa, de buenas. Mas eu só queria explicar um pouco, porque tem muita gente que não entende como é que é. Eu achei esse vídeo o máximo, porque esse vídeo explica exatamente o que acontece nas categorias, e é um fenômeno que a gente está vivendo, que a gente nunca viveu antes, né? Não só porque é a nossa primeira vez, mas é porque é a primeira vez na história da humanidade que um furacão com essa magnitude está passando por aqui. E os meteorologistas que eu vi na entrevista no CNN, eles estão falando que tá tão forte os ventos, que ele já tá ultrapassando a categoria 5, e só existe até a 5. Então a categoria 5 é de ventos até 300 km, então teve uma hora que ele chegou a mais de 300 km, então tipo assim, ele passou da máxima da categoria. Estão até pensando em fazer uma categoria 6 por conta disso. É isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês, que não é... Porque tem muita gente que acha que é frescura, não é frescura. Ele realmente veio pra destruir, ele destruiu muita coisa, e infelizmente não é uma coisa que tá no nosso controle, né? Não tem como a gente falar pro vento parar de ventar, não tem como, a gente ainda não tem esse poder, e é a natureza mostrando a força que tem. Então é o que me deixa mais assustada, assim, porque quando as coisas vêm da natureza, ela vem de uma forma muito forte, e é triste eu ver o que aconteceu com as pessoas, o que pode acontecer, mas eu tenho fé em Deus que vai mudar esse percurso desse furacão, vai diminuir. O que está mais preocupando também é porque agora se formou um outro furacão, dois furacões na verdade. Já tem o Irma, se formou o José, que está categoria 4, que vai passar hoje pelo Caribe, vai passar de novo pela ilha que já foi devastada, então tipo assim, vai sobrar o que lá? E formou um outro furacão com categoria 1, Kátia, que ele ainda tá de boas ali, mas assim, é muito tenso. E uma coisa que eu queria deixar clara pra vocês também é que aqui a gente tem temporadas, igual tem época que neva, porque tá no inverno, tem época que chove, porque tá perto da primavera, tem época que dá flor, e tem época que dá furacão, gente. Então não é uma coisa que surgiu do nada. Tem épocas que a gente tá à mercê de furacão. Tem época que acontece furacões, só que acontece às vezes furacões que você nem percebe, sabe? Que são fraquinhos, tipo esse categoria 1, que é uma chuva muito forte. Quem não já passou por uma chuva forte, assim, que as árvores balançam e tal? No Brasil a gente não tem furacão, né? Mas é
isso aqui. Ano passado teve o Matthew, foi um dia antes a gente foi pra Flórida passar as férias, e um dia depois que a gente chegou no sábado, no domingo o Matthew aconteceu, e em 2015, quando a gente veio pra cá, aconteceu o Jonas. Então assim, sempre acontece, gente, não saiu do nada não, porque tem temporadas que tem furacão, só que infelizmente esse ano foi muito forte, e a gente tem que pedir a Deus pra que ele vá embora, né, e que não surja mais, porque já surgiu mais dois. Então é isso, eu já falei demais, mas eu só queria explicar pra vocês como é que é. E fica aqui a minha oração por você que tá passando por esse problema. Eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande beijo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.